Sejam todos bem-vindos, iniciando mais uma teleaula, né? Neste momento, nós estaremos aplicando alguns conceitos referente à classificação dos riscos ambientais. Então, estarei colocando aí para vocês o compartilhamento de tela, né? Justamente para frisar a diferença, né, dos riscos ambientais e justamente o grau, na intensidade de cada um deles, de acordo com a tabela padronizada que nós usamos dentro desse escopo, dentro desse processo. Eu gostaria que vocês utilizassem o chat do lado aqui da indicativa, né, de vocês da nossa teleaula, escrevendo, por gentileza, o nome de vocês. Então, a hora que você acessa o comando, né, aí na sua via de contato, onde tem 3 pontos, né, na parte do rodapé da sua tela, aparece a opção conversa. E aí você acessa essa parte de conversa, né? E identifica justamente o nome, né? Para mim poder fazer a chamada através dessa lista que vocês vão estar preenchendo. Então, escrevam nesse espaço, né? Justamente o nome de vocês, que a partir daí será feito a chamada, né, respectiva da turma com relação a esse preenchimento. Pessoal, quando você acessa a nossa sala virtual, né, vocês têm aqui alguns recursos importantes para serem aplicados. Então, aqui eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam acompanhar. Então, nessa sequência, nós temos aqui, dentro da nossa área, né, alguns parâmetros importantes. Então, o primeiro deles, quando você tem aqui na parte do aplicativo, né, ou quando você acessa o seu e-mail institucional, tem recurso, né, para você poder estar participando das nossas aulas através do Teams. Então, quando você entra nessa área, né, você vai procurar a equipe que pertence à sua turma. Nosso caso específico, né, a hora que você acessa, você vai encontrar várias turmas referente às matérias que são ministradas para vocês. Então, basta você descer o cursor, né, até a identificação da sigla da nossa matéria, da nossa disciplina, que se encontra aqui embaixo, onde está escrito STMA, primeiro A, N, MTech Mecânica. E aí você tem automaticamente, né, no canal geral, algumas orientações de todos os aspectos da nossa matéria. Você tem também, dentro aqui dessa área geral, na aba Ficheiros, onde se encontram os materiais de aula. E aí você tem, na primeira apostila, né, que está disponível para vocês, o nome, Apostila de Segurança do Trabalho, Centro Paula Souza. Então, você vai acessar, você pode descarregar, ou seja, baixar esse arquivo, né? Ou simplesmente apenas visualizar esse arquivo. Então, você clica em abrir, e aí tem todo o material que estaremos utilizando, né, ao longo de nossas aulas referente a essa disciplina. Aí, na sequência, você deve, né, olhar qual é o tema da nossa aula. Temos aqui no sumário, justamente, as identificações dos assuntos. No nosso caso específico, né, da nossa aula de hoje, nós estaremos trabalhando
aqui na página 46 e na página 47. Então, você vai descer o cursor, né, até localizar no rodapé a página correspondente. Aqui está a página na qual, né, eu me refiro a vocês. E ela vai identificar, através de um padrão de cores, né, como é classificado cada risco pertinente dentro do ambiente de trabalho ou mesmo outros ambientes que você esteja sujeito. Então, o primeiro item importante a ser levado em consideração é justamente a cor característica, né, a cor padronizada para cada tipo de risco, assim como também o tamanho do círculo, né, o círculo que é o identificador de grau de risco, e aí conforme o tamanho desse círculo, é justamente a intensidade do risco no local onde você está. Então, a partir dessa identificação, você consegue contabilizar o nível, né, de risco que você está sujeito e o tipo de risco também existente nesse local. Na página seguinte, temos uma tabela e ela vai segregar, ela vai separar para vocês justamente por grupo quais são esses riscos que você está sujeito. Primeira identificação que nós temos aqui, no grupo 1, chamado como risco físico. A cor característica desse risco é a cor verde. Primeiro item da nossa tabela, aqui na primeira coluna, né, nós temos o termo, né, nós temos a palavra ruído. Então, locais onde você vai ter bastante propensão a esse risco, pode ser, por exemplo, uma oficina mecânica, onde tem um barulho, né, elevado, um centro de usinagem, locais onde tem realmente um ruído acima de 85 decibéis, você vai ter ali a propensão, né, maior a esse risco físico. Depois, na sequência, nós temos aqui vibrações. Por exemplo, pessoas que trabalham na construção civil, utilizando ferramentas, entre elas o martelete, é aquela ferramenta que aplica uma vibração no solo, né, para quebrar concreto, né, ou mesmo uma superfície que você tenha necessidade de fazer esse processo. Depois, na sequência, temos aqui radiações ionizantes. Por exemplo, em empresas ou hospitais, onde tem ali a aplicação de raio-x, raio beta, raio gama, né? Então, são locais onde tem uma radiação ionizante. Exemplos de radiações não ionizantes. Você vai ter ali, justamente, ondas de TV, rádio, micro-ondas. Então, ambientes que tenham esses produtos, né? Você está sujeito a essa reação, né? A esse efeito físico. Na sequência, temos aqui frio, locais onde você vai ter essa questão, câmara fria, né? Armazenamento de produtos, onde tem que ter um resfriamento com uma temperatura muito baixa. A seguir, calor. Exemplo de ambiente com muito calor, você vai ter lá a fundição. A seguir, nós temos pressões anormais. Exemplo característico, pessoas que trabalham, né, como mergulhador em locais com a pressão excessiva. E por último, né, aqui na tabela de risco físico, temos umidade. Exemplo característico, pessoas que trabalham na parte de lavagem de veículos, né? Tem aí um exemplo característico dentro desse grupo 1. É claro, pessoal, que eu estou dando apenas um exemplo dentro desse grupo de risco. Dependente do local que você trabalha, né, você pode estar sujeito a todos esses riscos que pertencem a essa tabela. Então, você vai avaliar justamente o grau, né, que você está sujeito em cada um desses riscos.
A seguir, temos aqui na tabela 2, grupo 2, riscos químicos. Aí você tem poeiras, fumos. No caso específico de fumos, pessoal, quem trabalha na área de soldagem, né, está propenso a esse risco. Também quem faz combate a incêndio, né, conforme os bombeiros atuam na área, né, eles estão sujeitos a esse risco. Névoas, pessoal que trabalha com pintura, né, aplicação da tinta, cria-se ali uma névoa e na qual ela é nociva ao trabalhador. A seguir, neblinas, podemos exemplificar o pessoal que trabalha nas rodovias, como, por exemplo, policial rodoviário. Depois temos locais onde tem a propagação de gases. Também em ambientes onde tem ali a criação, né, de armazenamento de produto químico, como em postos de gasolina. Então, o frentista ali está sujeito a esse problema. Vapores, incidência de vapores bastante intensa em caldeiras. E por último, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Aí vamos estar exemplificando, né? Quem atua na área de limpeza, né? Está sempre tendo contato com esses produtos químicos, solventes, né? E produtos de limpeza em geral. Logo depois temos aqui grupo 3, pessoal. Riscos biológicos, identificado pela cor marrom. Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Então, quem trabalha em laboratórios, né, tanto laboratório científico como laboratório hospitalar, estão sujeitos a grande intensidade nesse risco identificado como risco biológico. Também, né, você vai estar tendo contato, né, ou esse risco em ambientes como, por exemplo, banheiros, né, ou ambientes que tenha bastante acúmulo, né, de sujeira. Na sequência, temos aqui grupo 4, risco ergonômico. Está relacionado principalmente à questão de postura, né? Ele é identificado pela cor amarela. E aí você tem algumas identificações. Esforço físico intenso. Então, quem trabalha ali fazendo grande aplicação de esforço físico. Levantamento e transporte manual de peso. Então, o pessoal que trabalha com o transporte de cargas, né? Exigência de postura inadequada, ou seja, quem atua em um setor, em um ambiente onde exista, né, uma postura desconfortável que possa gerar ali futuramente alguma escoliose, alguma questão ali de dor na coluna, né, provocada por uma postura errada, né, inadequada. Controle rígido de produtividade, ou seja, quando você faz um serviço, né, onde tem uma produção elevada e você acaba, né, ultrapassando o seu limite físico, então acaba provocando ali um risco ergonômico na sua questão. Também, né, aplicado aqui ao outro exemplo, imposição de ritmo excessivo. A seguir temos trabalho em turnos, né? A pessoa quando faz revezamento de turnos, também pode ter a provocação de um risco ergonômico ou mesmo trabalho noturno, né? Também existe a incidência aí do risco ergonômico. Jornada prolongada de trabalho, também trabalhos com grande monotonia, né? Trabalho monótono ou repetitivo, causa esse problema ergonômico, ou outras situações que vão aí causar estresse físico e estresse psicológico. A seguir temos aqui a outra identificação, né, do grupo 5, identificado como risco de acidentes,
Em alguns livros, né, didáticos, vocês vão encontrar uma nomenclatura diferente, chamado como risco mecânico. Ou seja, risco de acidente e risco mecânico são sinônimos, né, dentro dessa classificação. A sua representação é pela cor azul. Um exemplo, locais onde você tem ali um arranjo físico que acabe causando uma colisão, uma queda, né, do funcionário. Depois temos máquinas e equipamentos sem proteções, máquinas que possam causar ali corte, mutilação, amassamento, né, ou mesmo qualquer hematoma causado por falta de proteção nas máquinas. Ambientes onde tenha iluminação insuficiente pode causar também um acidente. Locais com instalação elétrica feita sem normativa adequada, né, possam causar ali uma descarga elétrica, um choque, né? A seguir, possibilidade de incêndio ou explosão. Então, aí um risco de acidente, justamente por uso, né, ou planejamento equivocado no local que possa gerar ali a incidência de incêndio ou explosão. Armazenamento errado, né? Então a pessoa acaba colocando um produto muito pesado em uma partilheira ou em um suporte e acaba provocando uma queda desse produto, né? E atingindo uma pessoa ou mesmo ela se machucando, né? Por armazenamento errado. Locais onde tem ali animais peçonhentos que vão causar uma mordedura, né? Ou mesmo um contato com um veneno. E outras situações quaisquer que possam, né, contribuir para a ocorrência de acidente. Então, aí nós temos, justamente na página 47 da apostila, essa indicativa, né, referente a essa situação. Para você poder visualizar essa referência na qual eu acabei de citar, nós temos aqui uma imagem, né, ilustrativa para representar o fato no qual estamos tratando. Então, nós temos aqui o mapa. A mesma analogia nós podemos fazer como se fosse a sua residência, né? Então, nós temos aqui uma planta superior, né? Onde você visualiza os cômodos ou os departamentos de determinada empresa, que você pode usar a mesma analogia de setores, né? Ou mesmo cômodos da sua residência. Aqui, o primeiro fator importante, onde ele foi identificado, ó. Então, banheiro, cor marrom, ou seja, é um risco biológico. Depois temos aqui, almoxarifado, cor vermelha, cor azul e cor verde. Por quê? No almoxarifado tem poeira, o almoxarifado tem ali a propagação de calor e tem ali também a chance, né, o risco de queda de algum material sobre o funcionário, ou mesmo alguma queda, né, o escorregão, a pessoa pode se cortar com material. Então, são alguns exemplos de acidente neste local, representado pela cor azul. Depois temos aqui a cor amarela, com o departamento de controle e planejamento dimensional, ou seja, é uma área de metrologia, uma área de medição. Então, ali temos a questão ergonômica, né? Postura do pessoal que trabalha no setor. É um setor administrativo, né? Assim como do setor do lado aqui, onde está escrito a administração. À frente temos o jardim, onde temos a questão do risco biológico, né? E também uma incidência ali do risco chamado risco físico. A seguir, linha de montagem, também risco de acidente, risco químico, risco físico e risco ergonômico. Depois temos tornearia e soldagem. Então, risco de acidente, também chamado risco mecânico, né? E o risco químico. Depósito,
risco físico, risco mecânico e risco químico. Refeitório, risco ergonômico e também risco biológico. Então, você consegue aqui, através desse mapa, né, justamente justificar quais os riscos sujeitos nesse ambiente. E aqui do lado, nós temos justamente a legenda, né, que irá caracterizar a intensidade de cada risco e o tipo de risco inerente a esse ambiente. Caso vocês tenham qualquer dúvidas, né, eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários do chat, coloquem aqui no comentário justamente do Teams, né, ou, se preferir, possa colocar também no comentário do vídeo a sua dúvida, né, ou mesmo a sua observação sobre esse assunto. Eu vou estar deixando para vocês uma tarefa, justamente no espaço específico de atividades. Para você localizar, você vai ter, utilizando o celular, né, ou o seu computador, um link, né, um atalho na sua tela, onde tem aqui a identificação pela simbologia de uma mochila, né, e vai estar escrito tarefas. Então você acessa tarefas e aí você tem as tarefas, né, que estão disponíveis para vocês fazerem. Ou se você quiser, também pode, através da identificação de equipes, né? Você vai acessar a equipe na qual você pertence e vai realizar a atividade. Aqui está, pessoal, a nossa sala, né? Então você vai acessar justamente onde temos aqui as tarefas, né? Elas vão apresentar essa opção para você poder executar a atividade. Então você vai estar acessando as aulas correspondentes e aí sempre vai ter, né, a identificação para você poder fazer as tarefas correspondentes. Então você tem aqui dentro, né, das publicações as atividades para você realizar. Então, o passo a passo, qual que vai ser? Você deve encontrar a equipe que você pertence, no caso aqui específico, a nossa disciplina, né, referente à segurança do trabalho e meio ambiente. Você vai no canal geral, e no canal geral você vai localizar todas as tarefas, né, onde tiver aqui o símbolo dessa mochila, é a atividade para ser feita. Você clica em ver tarefa e executa, né, essas atividades. Para quem não fez as tarefas anteriores, né, eu vou estar aceitando que vocês façam com atraso, mas com redução de nota. Então, mesmo quem não fez, é importante que realize, né, mesmo com atraso, para que você não tenha, né, uma nota equivalente a 0. Então, é importante fazer, mesmo que seja com atraso. Se você puder fazer dentro do prazo, né, ainda melhor, para ter uma nota aceitável, né, equivalente a B, MB, para poder ter um resultado final com uma satisfação, né, uma nota satisfatória no final do nosso curso. Então, vou abrir aqui para vocês essas atividades para que vocês possam acompanhar. E aqui eu consigo localizar justamente o nome, né, de quem já fez a atividade e aqueles que visualizaram a tarefa, mas não fizeram a devolução. Então, aqui no caso, temos
a primeira aluna, que falta realizar a tarefa. Temos uma segunda aluna, uma terceira aluna, um quarto aluno, um quinto aluno, um sexto aluno, sétimo, oitavo. Então, todos que não fizeram, né, eu peço que façam essa tarefa o quanto antes, para que vocês não tenham aí uma perda, né, da nota final referente a essa atividade. Para ver os detalhes da tarefa, né, você vai clicar na questão aqui, onde tem o título da atividade, metodologias ativas para prevenção de riscos, e aí você vai na opção onde você clicar nos 3 pontinhos a seguir, vai aparecer para você visualizar a tarefa. No meu caso específico aqui, né, se eu for abrir, eu apenas vou editar, porque é uma tarefa que eu já lancei para vocês. Então, eu gostaria que esse período aqui, restante das aulas, né, dessa aula específica, quem não fez, né, execute a atividade, e quem já fez, acompanhe, né, o material que eu estou colocando agora aí na sala virtual para vocês. Então, façam aí uma lista de riscos que você estaria sujeito em uma escola e também, né, a intensidade de cada um desses riscos. Podem descrever nessa a seguir, né, nos comentários abaixo, conforme eu fiz aqui a identificação para vocês desse exercício, né? Eu gostaria que vocês fossem, né, fazendo abaixo a devolutiva deste exercício. Você pode responder, né, na própria identificação do exercício, abaixo, e fazer a sua, escrever a sua opinião. Você também pode anexar, né, se você fez o preenchimento da sua opinião em outro aplicativo qualquer, anexar esse arquivo aqui na resposta do exercício. Como eu disse antes, né, estou à disposição. Quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, colocam aqui na nossa área, né, de chat, para que a gente possa se comunicar. Se preferir, também pode enviar o seu questionamento, né, através do e-mail institucional. Então, alexandro.arraes@etec.sp.gov.br. Então, envie aqui, por gentileza, né, as suas dúvidas para que eu possa auxiliar vocês. Temos o Teams, né? E aí, se você preferir usar o e-mail, também pode utilizar.
Pessoal, depois eu vou estar postando aqui também, né, a gravação desse vídeo para aqueles que estão ausentes possam executar a atividade, possam fazer também o acompanhamento do conteúdo programático indicativo, né, na nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dificuldade em manusear, né, ou utilizar o aplicativo Teams, também estou à disposição para poder auxiliar vocês. Aqui, quando você acessa mais opções na plataforma, né, no aplicativo, você tem ali a parte de ficheiros, você tem a parte ali que envolve a questão de imagem, você pode fazer, né, a inserção de alguma imagem dentro ali dos campos específicos. Você pode também fazer ali uma identificação ou mesmo uma apresentação, né, de uma atividade que você esteja realizando. Então, tem uma N tipos de recursos, né, que você pode utilizar através do Teams. Também, pessoal, se você acessar aqui embaixo, ó, temos um sinalizador de atividade, né? Então, sempre que for enviado alguma tarefa, né, vai aparecer aqui um alerta para você, onde tem esse sinaleiro, né, esse sino identificando justamente atividades que você tem que realizar. Aqui nessa parte de calendário, sempre as nossas reuniões, né, vão estar agendadas nesse espaço. Aqui no terceiro ícone, né, como a gente já falou no começo, é justamente a lista, né, de disciplinas nas quais a sua turma pertence. Aqui no meu caso, né, que está aparecendo na tela, são as turmas nas quais eu ministro, né, o curso ou mesmo as salas onde eu aplico um treinamento para a instituição. A mochila, como eu disse antes, para atividades, né, para vocês poderem executar. E aqui, na opção de mais, para você ver os outros recursos que estão disponíveis para vocês. Analisando as últimas atividades, ó, vamos olhar aqui. Então, sempre que a gente faz uma atividade para vocês, elas ficam, né, salvas aqui na plataforma, aqui no aplicativo. Essa primeira atividade que foi feita. Ainda temos alguns alunos aqui para finalizar a atividade, né? Então, atenção, quem não fez, faça o quanto antes, por gentileza. Aqui uma outra atividade também, né, que está na pauta, para vocês poderem fazer. Então, quem não fez, novamente, fiquem atentos, façam, mesmo que com atraso, né? Você vai ter uma perda ali da nota, mas não vai zerar essa nota. Eu continuo aqui na nossa teleaula, né? Ativo. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, estou à disposição.
A questão da apostila, pessoal, vocês podem, quem deseja imprimir, quem deseja salvar o arquivo, né, fica à vontade. Como eu disse antes, ela está disponível para vocês poderem usar realmente. Na hora que você acessa também esse campo específico, né, você pode utilizar recursos para fazer pergunta. Então, na hora que nós temos a nossa reunião, você tem aí como indicar o joia, pode identificar aí a mão elevada, né, que você tem alguma pergunta. Então, sempre que você quiser utilizar através dos vídeos, né, ponderar a sua opinião, quiser interromper para fazer alguma intervenção, né, queira colocar a sua opinião, basta ativar aí a identificação da mãozinha, né, para que eu possa parar a apresentação e atendê-lo, né, da melhor forma possível. Aqui é a equipe de vocês. Vamos acessar aqui a turma, né, para vocês verem a lista de chamada.